Meus irmãos, esses estudos, esses devocionais diários, essa porção do maná, eu tenho procurado fazer num tempo mais restrito, para que possamos usar, meditar e estar digerindo a palavra. E infelizmente eu tento resumir ao máximo, mas esse estudo da carta de Pérgamo ficou um pouquinho mais longo. Por isso, estarei dividindo em duas partes, tá certo? Teremos agora a primeira parte, depois enviarei a segunda parte. Fiquem todos na paz do Senhor, vamos ao estudo. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Vamos para mais um estudo, mais uma porção do maná para as nossas vidas nesse dia. Amém? É bênção de Deus estar com cada um de vocês. Estamos aqui com os estudos das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, né? Do livro do Apocalipse. Então, hoje nós vamos ver e vamos ler mais uma carta, a carta à igreja de Pérgamo, tá? E como eu tenho falado, aquele exemplo que eu dei no início dos nossos estudos é o telescópio de Deus. Quer dizer, essas cartas remetem ao caminhar da igreja em todo o período, desde que começou até o dia de hoje. Então, existem períodos mostrando muito bem o que aconteceu com a igreja naquele período. E, obviamente, também, como toda a palavra de Deus é viva, remete também à nossa vida hoje, para que a gente pare um pouquinho para meditar, para estarmos atentos ao que Deus tem. Então, essa carta à igreja de Pérgamo, nós dizemos que é a era, o período da era do governo civil com a igreja. Juntou o governo civil com a igreja. Período na história de 312 até 451 depois de Cristo. Então, como vimos na igreja de Esmirna, a anterior, a igreja estava sendo muito perseguida, mas quanto mais perseguia, quanto mais o inimigo perseguia, mais a igreja crescia. Então, o inimigo agora muda de tática. Agora não é mais violenta. Não, agora a tática que ele usa não é mais violenta, mas sutilmente provoca uma união do paganismo, tá certo? Com o cristianismo, algo terrível. É a velha tática de guerra. Se você não pode ir contra o inimigo, junte-se a ele. Então, Constantino oficializou o cristianismo, dizendo-se cristão. Depois eu entro uma outra hora falando mais a respeito de Constantino. Pois estava crescendo o cristianismo com fibra e determinação. E era a política do Império Romano absorver as religiões dos povos conquistados, pois se você absorver as religiões, é muito mais fácil, fortalece o poder do império. Então, essa era a condição, fazendo o que remete. E, obviamente, no dia de hoje, nós temos que ficar atento. Pérgamo não tinha a importância comercial, por exemplo, de Éfeso ou Esmirna, tá certo? Porém, ultrapassava as duas como um centro cultural. Era famosa pela sua biblioteca. A biblioteca de Pérgamo, tinha mais de 200 mil rolos de pergaminho. Inclusive, a palavra pergaminho vem de Pérgamo. E ali havia muito conhecimento. Na época, a escola de medicina da época. Então, era também ali em Pérgamo. E o contexto também do que a igreja, aquele povo viveu, essa igreja a quem a carta foi escrita. Então, em Pérgamo, só para você ter uma noção, tinha o único templo fora de Roma para adoração a César, o imperador. Só tinha 2 templos em todo o Império Romano, um na própria Roma e outro em Pérgamo. Interessante, né? Isso. E todos, segundo a lei romana, todos os cidadãos tinham que ir, pelo menos uma vez a semana, queimar incenso a César e declarar: César é o Senhor. Então, olha o que essa igreja estava enfrentando. E também tinha em Pérgamo um segundo templo, grande também, muito grande, a Zeus, o Salvador.
Zeus, com um enorme altar em forma de trono. Altar enorme, existe até hoje, né? As escavações é aquilo que mostra o que ficou. E um terceiro templo que era do deus Esculápio. Deus Esculápio é o deus da medicina, representado por uma cobra. Interessante. Segundo a crença daquele povo, né, filho de Zeus tinha o poder de cura e ele veio na forma de uma cobra, olha só, e tinha o poder da cura, remetendo à questão de que a cobra você pode tirar o veneno e do veneno transformar num antídoto. Então, esse é o deus Esculápio e até hoje é símbolo da medicina. Para você entender isso, você pode olhar o símbolo da medicina, é um bastão com uma cobra enrolada. E então, esse é o deus Esculápio e o bastão chama-se Árvore da Vida, porque ele pode trazer, o deus Esculápio tem o poder da cura e pode trazer vida. Então, tudo isso era o contexto que estava a igreja, inserida a igreja. E eu quero que você guarde aí no seu coração, porque nós precisamos disso para ficarmos atentos ao que Deus tem para as nossas vidas hoje. Vamos lá então. Aqui no capítulo 2 do livro de Apocalipse, versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, Jesus já começa aqui a se apresentar como aquele que tem a espada de 2 gumes, a espada afiada. Então Jesus se apresenta já no início dessa carta, dizendo: olha, eu tenho poder pela palavra, porque a espada, se nós olharmos no livro de Efésios e também no Evangelho de João, é a palavra, ele é o verbo divino. Ele falou: eu tenho a espada, e a espada é 2 gumes, quer dizer, corta de 2 lados. Ela serve para nos corrigir, fazer-nos levar ao arrependimento pela misericórdia, como também é juízo. E ponto. Então ele começa dessa maneira. Versículo 13. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui ele continua a falar: eu sei onde vocês estão. Vocês estão no local onde tem o trono de Satanás, onde há uma adoração a Satanás. Estava remetendo, obviamente, ao templo de Zeus, que se dizia o Senhor, e o seu trono lá. Então nós vemos aqui já o Senhor mostrando que eu sei o que as coisas estão acontecendo. E ele faz menção aqui a Antipas, minha fiel testemunha. É histórico e conhecido que Antipas foi um membro, uma pessoa da igreja de Pérgamo, que rebateu contra ao misturar e estar juntando fés diferentes, crendices diferentes. Ele não aceitava falsas doutrinas e aquela miscigenação de doutrinas. O que aconteceu? Foi perseguido e morto. Mas o Senhor fala: olha, preste atenção, porque ele foi fiel. E eu estou entendendo e quero que vocês entendam todas essas coisas. Então, continuando. Verso 14 agora, presta atenção. Vamos lá comigo. Todavia, tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer as coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Agora Jesus fala assim: olha, todavia tem algumas coisas contra ti. Aqui ele começa, então ele já fala. Primeiro Jesus fala: eu sei que aí tem o trono de Satanás, que é adorado como o Senhor, e não é o Senhor, porque eu sou o Senhor, em outras palavras. E agora ele diz: eu tenho também contra ti, que segue a doutrina de Balaão. Gente, a doutrina de Balaão. A história de Balaão é mostrada no livro de Números, do capítulo 22 até o capítulo 25.
Depois você pode ler, é até interessante entender, ver a história de Balaão. E o que consiste, vamos resumir aqui em que consiste a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão é aquela pessoa que vai profetizar, vai falar o que o povo quer e não necessariamente o que Deus determinou. Então, ele está falando, olha, vocês estão sendo levados pela doutrina de Balaão. É aquela questão de agradar, para poder fazer as coisas caminhar, ao invés de converter. A conversão é mudança de direção. A doutrina de Balaão é fazer com que seja mais ou menos... Faz de conta que convertemos, faz de conta que entendemos, porém eu continuo no meu antigo caminho. E olha, leva a tropeços a comer coisas sacrificadas a ídolos, diante desses ídolos principais que eu falei que tinham em Pérgamo, né? E também praticar a prostituição. A cultura grega da época era totalmente diferente do que fala a palavra com relação a sexo e casamento, essas coisas todas. Então, tudo isso estava contaminado e eles estavam achando que não tinha problema nenhum, porque agora o governo determinou, estão todos juntos, tudo é certo, tudo é bom, tudo é... Então, levanta a questão.